Felipe Coutinho iniciou sua trajetória no futebol nas divisões de base do Vasco da Gama, destacando-se por seu talento precoce. Em 22 de julho de 2008, foi anunciado sua transferência para a Internazionale de Milão por um valor de 3,8 milhões de euros. Mesmo antes de sua estreia como jogador profissional, devido às normas da FIFA, que vedam as transferências internacionais de jogadores menores de 18 anos, Coutinho continuou no clube carioca até julho de 2010. Sua ascensão ao elenco principal do Vasco ocorreu no início de 2009. Sua estreia nos campos profissionais aconteceu em 19 de junho, com um empate sem gols contra o Duque de Caxias em partida da Série B. Você, Felipe, vive um sonho acordado. Qual é essa sensação de estrear hoje? Tô bastante feliz, né? Como eu disse, é o meu sonho jogar no profissional do Vasco e me preparei na semana e espero que dê tudo certo aqui. Durante sua primeira temporada na equipe principal, Coutinho participou de 12 partidas e contribuiu significativamente para o triunfo do Vasco, que garantiu o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro ao conquistar o campeonato da Série B. Felipe Coutinho celebrou seus 2 primeiros gols na carreira profissional em 24 de janeiro de 2010, durante uma memorável vitória do Vasco da Gama por 6-0 contra o Botafogo, válido pelo Campeonato Carioca. Suas excelentes performances ao longo do campeonato lhe renderam o título de melhor meio-campo no dia 27 de maio. Ele anotou seu primeiro gol do Campeonato Brasileiro, ajudando sua equipe a vencer o Internacional por 3-2. A última atuação de Coutinho pelo Vasco foi em 6 de junho, em um confronto com o Santos. Ele se despediu do clube com um total de 5 gols em 43 partidas. Posteriormente, já estabelecido como um dos grandes nomes do futebol nacional, Coutinho expressou o desejo de um dia voltar ao clube que o formou. Antes de partir para a Europa, Coutinho já tinha iniciado sua carreira pela seleção brasileira e desde novo já tinha feito sucesso com a amarelinha. Pelas categorias de base da seleção brasileira em 2006, Felipe Coutinho ajudou o Brasil a conquistar o torneio internacional da Espanha na categoria Sub-14. Em 2007, o meia conquistou o bicampeonato do mesmo torneio, desta vez pela seleção brasileira Sub-15. Em 2007, foi também o ano da conquista do título sul-americano Sub-15. Em março de 2008, Coutinho ajudou o Brasil na conquista do torneio internacional da Espanha. Já em dezembro, sagrou-se o campeão do torneio Nike Internacional. No dia 23 de março de 2009, foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-17, onde foi campeão e marcou 3 gols, incluindo uma na final contra a rival Argentina. Já no dia 28 de setembro, foi convocado pelo treinador Lúcio Niso para a disputa da Copa do Mundo Sub-17, onde a seleção acabou sendo eliminada ainda na primeira fase. Felipe Coutinho foi oficialmente apresentado como jogador da Internazionale em 19 de julho de 2010, e logo se juntou ao time principal para a temporada de 2010-2011. Sua primeira partida pela equipe italiana ocorreu um amistoso contra o Manchester City, em 31 de julho, onde a Inter saiu vitoriosa por 3-0. Em sua estreia oficial pelo clube, em 27 de agosto, Coutinho entrou em campo substituindo Wesley Sneijder, na final da Supercopa da UEFA contra o Atlético de Madrid. A partida terminou em derrota para a Inter por 2-0, resultando no segundo lugar da competição. A primeira vez que o Coutinho contribuiu com uma assistência foi em 20 de outubro, quando preparou o gol de Samuel Eto'o durante a vitória por 4-3 contra o Tottenham, em um jogo da Liga dos Campeões da UEFA. Sua carreira estava indo muito bem de início, até chegou a ser convocado para o Mundial Sub-20 pelo técnico Ney Franco. Felipe Coutinho recebeu a camisa 10 e marcou seu primeiro gol no segundo jogo do torneio contra a Áustria. Inclusive, até antes disso, ele já tinha sido convocado para a seleção principal. A primeira convocação de Coutinho veio em 20 de agosto de 2010, aos 18 anos. O meio-campista foi convocado por Mano Menezes para um período de treinamento na Europa sem jogos oficiais. Sua estreia oficial veio em outubro do mesmo ano em um amistoso contra o Irã. Porém, em 19 de novembro de 2011, Felipe Coutinho entrou em um revés devido a uma lesão muscular que o forçou a deixar o treinamento. Recuperado da lesão, Coutinho começou a ter uma presença constante nos jogos da Série A, inicialmente sob a liderança do técnico Rafa Benítez. Com a saída de Benítez e a chegada de Leonardo, suas oportunidades como titular aumentaram. Ele brilhou novamente no confronto decisivo contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. A Inter de Milão conseguiu reverter um resultado adverso no primeiro jogo, vencendo por 3-2 e avançando para as quartas de final, beneficiando-se da regra do gol qualificado fora de casa. Em 8 de maio de 2011, Coutinho marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória de 3-1 contra a Fiorentina. No início de 2012, Coutinho foi emprestado ao Espanhol, com o acordo estendendo-se até o término daquela temporada. Sua primeira aparição pelo clube catalão foi em 4 de fevereiro, um jogo que terminou empatado em 3-3 contra o Atlético Bilbao. Em 11 de março, Coutinho deixou sua marca pela primeira vez com 2 gols na expressiva vitória de 5-1 sobre o Rayo Vallecano.
Uma semana mais tarde, ele balançou as redes novamente e contribuiu para o triunfo de 3-1 sobre o Racing Santander. No dia 25 de março, Coutinho fez um belíssimo gol de falta, apesar da derrota de 2-1 para o Málaga. Sua performance excepcional pelo espanhol não passou despercebida e ele foi reconhecido como a revelação da temporada da La Liga, consolidando sua reputação como um jogador promissor. Após o término de seu empréstimo, Philippe Coutinho regressou à Internazionale e assumiu a camisa 7, que estava disponível desde a transferência do atacante Pazinho. Em 2 de agosto de 2012, ele marcou seu primeiro gol em torneios europeus durante um jogo da Liga Europa da UEFA, contribuindo para a vitória de 3-0 sobre o Hajduk Split. Na abertura da temporada da Série A, em 26 de agosto, Coutinho fez o gol final da vitória de 3-0 contra o Pescara. Ele voltou a marcar em 4 de outubro novamente pela Liga Europa, com um belo gol na vitória de 3-1 sobre o Neftchik Baku, sendo este o seu gol de despedida pelo clube. Coutinho concluiu sua passagem pela equipe italiana com um total de 47 partidas jogadas, nas quais marcou 5 gols e realizou 4 assistências. Em 26 de janeiro de 2013, Coutinho teve sua transferência para o Liverpool acertada por um valor de 8,5 milhões de libras, pendente a realização de exames médicos e a obtenção de visto de trabalho no Reino Unido. Embora o Southampton tivesse interessado no jogador, que já havia trabalhado com o técnico Maurício Pochettino no espanhol, Coutinho decidiu se transferir para o Liverpool. A contratação foi oficializada pelo clube inglês em 30 de janeiro, com o Coutinho assinando um contrato de longa duração, após ter sua permissão do trabalho aprovada pelo governo britânico. O talentoso meio-campista brasileiro foi agraciado com uma icônica camisa número 10. Na temporada de estreia de Philippe Coutinho pelo Liverpool, ele teve participação direta em 8 gols ao longo de 13 jogos. Sua primeira aparição pelo clube inglês foi em 11 de fevereiro de 2013, quando entrou no lugar de Stuart Donk aos 78 minutos. Em uma partida que terminou com uma derrota de 2-0 contra o West Bromwich, válida pela 26ª rodada da Premier League. Em 17 de fevereiro, apenas em seu segundo jogo pelo Liverpool, Coutinho marcou seu primeiro gol na goleada de 5-0 sobre o Swansea City. Recebeu elogios do técnico Brendan Rodgers após a partida. Seu segundo gol pelo clube veio na derrota de 3-1 para o Southampton em 16 de março em mais um jogo da Premier League. Coutinho foi nomeado o melhor jogador do Liverpool do mês de março, superando Luís Soares, que havia ganhado o prêmio anteriormente. Em 12 de maio de 2013, contribuiu com 2 assistências para Daniel, que completou um hat-trick na vitória de 3-1 contra o Fulham. Ele encerrou sua primeira temporada no Liverpool com 3 gols e 5 assistências em 13 jogos. Philippe Coutinho deu início à temporada 2013-2014 com uma atuação em 17 de agosto de 2013, ajudando o Liverpool a conquistar uma vitória de 1-0 sobre o Stoke City na Premier League. No entanto, em 16 de setembro, durante um jogo contra o Swansea, ele sofreu uma lesão no ombro após um choque com o defensor Ashley Williams. Coutinho fez seu retorno de lesão em 2 de novembro, entrando como substituto do defensor Ali, na segunda metade da partida, que terminou com uma derrota de 2-0 para o Arsenal. No dia 23 de novembro, ele marcou rapidamente aos 5 minutos de jogo no empolgante derby, que terminou com um empate em 3-3. Coutinho também contribuiu com uma assistência de escanteio na vitória por 5-1 sobre o Norwich. Em 26 de dezembro, ele marcou um gol solitário do Liverpool na derrota de 2-1 contra o Manchester City no Etihad Stadium. Philippe Coutinho iniciou a campanha do Liverpool na temporada 2014-2015 com a vitória de 2-1 sobre o Southampton em Anfield em 17 de agosto de 2014. Seu primeiro gol na temporada veio em um momento crucial, aos 90 minutos, garantindo a vitória por 3-2 contra o Queen's Park Rangers em 19 de outubro de 2014. Ele também contribuiu com uma assistência decisiva para Dejan Lovren, que marcou o gol na vitória por 2-1 contra o Swansea City na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa. Em 21 de dezembro, Coutinho abriu o placar para o Liverpool em um empate emocionante de 2-2 contra o Arsenal em Anfield, no dia 31 de janeiro de 2015. Ele mostrou sua visão de jogo ao fornecer 2 assistências para Sterling e outra para Daniel na vitória por 2-0 sobre o West Ham. No dia 3 de fevereiro, Philippe Coutinho renovou seu compromisso com o Liverpool, assinando um contrato de longo prazo que se estenderia até 2020. Logo após a renovação, em 4 de fevereiro, ele marcou um gol decisivo nos momentos finais da partida contra o Bolton Wanderers, pela Copa da Inglaterra, garantindo a vitória por 2-1 e a classificação do Liverpool para as oitavas de final. Em 22 de fevereiro, Coutinho foi novamente decisivo, abrindo o placar para um espetacular chute de longa distância, aos 3 minutos de jogo, contribuindo para a vitória por 2-0 sobre o Southampton. Na partida seguinte, contra o Manchester City, ele repetiu a dose, assegurando outra vitória para o Liverpool. Suas atuações excepcionais lhe renderam o prêmio de jogador do mês. Philippe Coutinho foi decisivo no dia 8 de abril, marcando o gol que garantiu a vitória do Liverpool 1-0 sobre o Blackburn no Ewood Park, resultado que classificou a equipe para as semifinais da Copa da Inglaterra. Em 19 de abril, ele voltou a ser o autor do único gol do Liverpool, embora uma derrota de 2-1 para o Aston Villa nas semifinais do mesmo torneio.
No final do mês, em 26 de abril, Coutinho foi reconhecido por suas excelentes atuações ao ser o único jogador do Liverpool selecionado para a equipe do ano da Premier League. No início de maio, no dia 2, Coutinho abriu o placar e mais tarde, aos 87 minutos, deu uma assistência para Steven Gerrard marcar de cabeça, selando a vitória de 2-1 sobre o Queen's Park Rangers. Sua temporada impressionante foi coroada em 19 de maio, quando foi nomeado jogador da temporada do Liverpool pela primeira vez. Coutinho concluiu a temporada com um total de 8 gols e 6 assistências em 52 jogos, destacando-se como um dos principais jogadores da equipe. Aquele ano também foi especial para Coutinho na seleção, porque após quase 4 anos após sua última participação, Coutinho foi reconduzido à seleção brasileira em 17 de agosto de 2014, marcando o início da segunda passagem de Dunga como técnico. Sua estreia em competições oficiais pelo Brasil ocorreu na Copa América de 2015. Durante o torneio, o Brasil foi eliminado nos pênaltis pelo Paraguai, e Coutinho jogou 3 partidas sem marcar gols. No entanto, ele registrou seu primeiro gol pela seleção brasileira em 7 de junho, durante uma vitória no amistoso de 2-0 contra o México no Allianz Parque. Coutinho também fez parte do time que competiu a Copa América Centenária de 2016. Ele se destacou ao marcar o primeiro gol do Brasil no torneio, que também foi seu primeiro em competições oficiais pela seleção. Além disso, Coutinho brilhou ao marcar 3 gols em uma única partida contra o Haiti. Apesar de sua performance notável, o Brasil não avançou para além das fases de grupos, sendo eliminado após uma derrota controversa para o Peru, marcado por um gol de mão. Se você está gostando da história do Coutinho, se inscreva no canal e ative as notificações para ser notificado sobre o capítulo 2 dessa história emocionante do possível reforço do Vasco da Gama. Não esquece de ativar, hein? Te espero lá no próximo vídeo.